Buenas tardes para todos. Le queremos dar la bienvenida a esta nueva cátedra abierta. Estas cátedras abiertas son jornadas de extensión docente de la Clínica Ginecológica A en el marco del 75 aniversario de la clínica. Y en el día de hoy teníamos como intención recordar al profesor Roberto Caldeiro Barcia a los 100 años de su nacimiento, y por lo tanto optamos como temática para el día de hoy hablar sobre la importancia de la monitorización fetal intraparto. Por eso, qué mejor que contar con el profesor Diogo Aires de Campos para dar esta exposición, que desde ya le queremos agradecer, especialmente lo tarde que es allá en Portugal. Para recordar nomás, el profesor Aires es profesor de la Facultad de Medicina de Lisboa, director del Servicio de Obstetricia del Hospital Santa María de Lisboa, presidente de la Sociedad Europea de Perinatología, inventor del sistema de análisis informático SIS-Porto del cariotocograma y coordinador de las normas FIGO 2015 sobre monitorización fetal intraparto. Luego de la exposición del profesor Diogo, vamos a contar con un panel foro, el cual va a estar integrado por el profesor agregado Fernando Silvera, del Departamento de Neonatología del Hospital Pereira Rosell, la obstetra partera Fernanda Puti, jefa asistencial del Departamento Obstétrico del Pereira Rosell, y por último el profesor Leonel Brioso. Antes de empezar con la conferencia del profesor Diogo Aires, vamos a darle la palabra a Leonel para hacer una breve introducción. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todas y a todos por estar allí. Lo hacemos en el marco de los 100 años del nacimiento de Roberto Caldeiro Barcia, sin duda el investigador más insigne de nuestro país, el más reconocido a nivel mundial, y probablemente la persona que, sin ser ginecólogo, fue el más influyente en la ginecología a nivel nacional, regional y mundial. Caldeiro Barcia, todos bastante hemos conocido y sobre todo este año han habido múltiples actividades, pero se destaca como un multifacético investigador desde muy joven, con mucha investigación a nivel básica, como fisiólogo, básico-clínica, cuando comienza a desarrollar la investigación sobre la contractibilidad uterina, luego investigación clínica aplicada, cuando desarrolla el análisis de la frecuencia cardíaca fetal, sobre todo intraparto, y terminó en una fase que yo diría de integración del conocimiento biomédico al social con el desarrollo de las investigaciones a propósito del parto humanizado, integrando nuevos conceptos desde las ciencias sociales a la investigación biológica. Realmente un avanzado en términos mundiales que creo que está muy bien homenajear. No queremos dejar de decir, porque se ha dicho poco, que Caldeiro Barcia, además de su faceta como investigador, fue un activo representante gremial de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, que lideró varias actividades gremiales en una época conflictiva de la Universidad de la República, y luego, además de la investigación, desarrolló todo el sistema de investigadores que todavía hoy persiste en nuestro país a través del CONICYT y del PDCIVA, que son los programas insignia que tiene nuestro país. Tres cositas solamente quería recalcar de la semblanza de Caldeiro. En primer lugar, Caldeiro siempre tuvo claro la necesidad de trabajar en colectivos y de institucionalizar el trabajo, es decir, de formar equipos estables. Fundó primero el Servicio de Fisiología Obstétrica en la facultad y luego el Centro Latinoamericano de Perinatología dentro de la OPS. Sin duda que tenía claro la necesidad de trabajar organizadamente y en colectivo. La segunda faceta de Caldeiro que quiero recordar es la necesidad que él inculcó a todos sus discípulos de publicar fundamentalmente en el lenguaje internacional de las publicaciones científicas, que es el inglés, y en ese sentido hacer todos los esfuerzos por tratar de publicar en las revistas de mejor y mayor impacto a nivel mundial, para hacer conocer de primera mano nuestros hallazgos.
Creo que eso es una de las enseñanzas más trascendentes de Caldeiro, fundamentalmente en la lamentada condición de la denominación que él había dado a los DIPs como DIP 2, que luego, por no haberlo publicado en inglés, fue publicado con otro término por Hahn en Estados Unidos como desaceleraciones tardías, y quedó ese otro término que fue posterior a lo que Caldeiro planteó. O sea que publicar es clave. Y como él decía, cuando un investigador pierde la llama de publicar, pierde el interés en publicar, probablemente esté llegando al fin de su fuego íntimo en cuanto al desarrollo académico. Y la tercera faceta de Caldeiro, que yo creo que es una enseñanza histórica, la necesidad de que cuando hay invenciones sean patentadas. Esas invenciones no se dejen al azar, sino que haya un sistema de patentes propio. Uruguay está muy atrasado en ese sentido todavía hoy, aunque afortunadamente hay algunos planteos, sobre todo el Instituto Pasteur, como para poder llevar adelante todo esto. Nos une a Caldeiro el hecho de ser parte de la última generación de estudiantes que trabajó con él. El profesor Alonso, cuando éramos residentes, nos convocó a trabajar en el equipo de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, y ahí conocimos a Caldeiro y tuvimos oportunidad de trabajar con él. Ya estaba con algunos problemas de salud importantes, pero recordamos bien sus enseñanzas. Y estas tres características, yo quiero de alguna manera hacer un paralelismo con nuestro amigo Diogo Aires de Campos, que en primer lugar, sabiendo la importancia de trabajar institucionalmente, siempre ha dado prioridad al trabajo colectivo, ya sea en los equipos profesionales europeos, en la Facultad de Medicina de Portugal, y últimamente, en los últimos 5 o 6 años, con una participación muy activa en la Federación Internacional de Ginecología, siendo para nosotros el referente mundial en la materia de la vigilancia fetal intraparto, indudablemente. En cuanto a la segunda característica de la necesidad de publicar, sabemos que fue Diogo el que impulsó en su país la necesidad de que el inglés sea fundamental en las publicaciones, y mucho nos ha inspirado su enseñanza en ese sentido. Y con respecto a la tercera faceta que tenía Caldeiro, de la necesidad de las patentes, sin duda que Diogo, con su trabajo inventando y patentando el Cis-Porto, mejoró la performance de Caldeiro a mediados del siglo XX, y hoy tiene una patente propia para su país, lo cual es un gran orgullo, sin lugar a dudas, para sus coterráneos. Para nosotros es un honor contar entre nuestros amigos y referentes académicos a Diogo Aires de Campos, y no creemos que haya mejor forma de homenajear al doctor Roberto Caldeiro Barcia que con una conferencia magistral de quién es para nosotros hoy el referente que fue Caldeiro en este tema hace 30, 40 o 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Lionel. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Queríamos decir que es un gran honor para mí de estar aquí presente con vosotros en la homenaje a los 100 años de nacimiento de Roberto Caldeiro Barcia, que, como Lionel ha dicho, es un personaje muy importante a nivel mundial en la historia de la obstetricia mundial. Quería también decir que tienen que me perdonar por mi portuñol, que es muy limitado y que no es suficiente para escribir los slides en portuñol, que no sé cómo es que se escribe en portuñol. Mas voy a tentar hablar no muy rápido para tentar que me comprenden en las ideas principales sobre la importancia de la monitorización fetal intraparto. Todos nós sabemos que durante el trabajo de parto que tenemos las contracciones uterinas, que son factores de riesgo importantes para la hipoxia, para la disminución de la oxigenación del feto. É que se não fazemos quase nada, se fazemos
uma monitoração muito limitada, como se acontece em certas partes de África e também em certas partes da Ásia do Sul, que temos uma percentagem de morte fetal intraparto, aqui em verde mais escuro, temos cerca de 1,5% de mortes fetais intrapartos devido à hipóxia. Aqui só nos países mais desarrollados que temos una reducción muy grande de esta incidencia de hipoxia fetal. Y la diferencia que se hace es la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, que es el señal más fácilmente accesible para nosotros del feto durante el trabajo de parto. Nos podemos hacer la auscultación directa, que se hace en muchas partes del mundo desde el siglo XIX, y después tenemos el Doppler portátil y el CTG, que es algo que nos hacemos há pouco mais de 50 anos, porque a CTG ha sido comercializado apenas em 1968. E se deve ao trabalho destes 3 investigadores que em grupos separados, em países diferentes, han desenvolvido uma parte importante da tecnologia que depois foi integrada em los cardiotocógrafos, que podemos ver o primeiro protótipo a la derecha, hecho por Konrad Hamacher. Roberto Caldeiro Barcia, como Leonel ha dicho, se ha dedicado primeramente sobre todo al estudio de las contracciones uterinas, después también a la frecuencia cardíaca fetal, juntamente con Edward Hahn, que ha desenvolvido el electrodo fetal, y después Konrad Hamacher, que era una persona con muchas características de ingeniería y que ha hecho el primer prototipo. Este primer prototipo llevó a que en 1968, en junio, la firma Hewlett-Packard en Stuttgart, en Alemania, ha producido lo primero cardiotocógrafo comercial, y después, en el final del mismo año, Corometrics, nos Estados Unidos de América, ha producido también su primer cardiotocógrafo comercial. Y a 3 años atrás habíamos celebrado los 50 años del CTG en una ceremonia que tuvo lugar en Stuttgart, en Alemania, el lugar donde se produjo el primer cardiotocógrafo, que pueden ver aquí a la derecha, es el primer cardiotocógrafo. Y también ha escrito un editorial del American Journal en ese año para celebrar los 50 años de la cardiotocografía. Y nos sabemos que muchas cosas han mudado en estos 50 y pocos años. Las expectativas de las mujeres, de las familias, de la sociedad son diferentes en 2021 do que eram em 1968. As expectativas agora nos países industrializados são que todas as mulheres que entram em trabalho de parto com feto de termo sem malformações têm hijo que é saudável. As expectativas são assim e há muito pouca compreensão para os casos em que há complicações devido à hipoxia intraparto. Y una de las cosas que nos tenemos, uno de los problemas que tenemos arrastrado durante muchos años y que continuamos a discutir es cómo debemos hacer la monitorización fetal intraparto. Debe ser CTG para todas las parturientes o auscultación intermitente en las mujeres de bajo riesgo y CTG apenas en las mujeres de alto riesgo o en aquellas que tienen alteraciones en la auscultación intermitente. Bom, nós conhecemos bem os níveis de evidência, sabemos que os níveis mais elevados são nos estudos randomizados e que depois temos revisões sistemáticas destes estudos randomizados e é o nível de evidência mais forte. E temos, como conhecem bem, várias revisões sistemáticas de los ensaios randomizados da cardiotocografia. Temos 12 ensaios randomizados, cerca de 37.000 doentes, todos comparados
a cardiotocografia contínua durante o trabalho de parto contra a auscultação intermitente seguida de cardiotocografia quando há alteração da auscultação intermitente. E como sabem, os resultados combinados de todos estes ensaios randomizados são que la CTG continua reduz a incidência de convulsiones neonatais em cerca de 50%, e é uma redução que é significativa, mas também aumenta em 66% a incidência da taxa de cesarianas, que também é significativo, bem como em cerca de 16% a incidência de partos instrumentados. Menos convulsiones, mais intervenção obstétrica, sem haver diferença significativa na mortalidade perinatal da paralisia cerebral. São esses os resultados resumidos destes ensaios randomizados. Isto levou a que algumas instituições internacionais importantes, como a NICE, em inglês, National Institute of Clinical Excellence, e também a Organização Mundial de Saúde, ha recomendado que nos casos de baixo risco devem ser preferencialmente monitorizados com auscultação intermitente, e baseados apenas nos resultados das revisões sistemáticas dos ensaios randomizados. É importante nós não olvidarmos que a asfixia grave ao nascimento, são dados da Noruega, mas há dados em muitos outros lugares, que não ocorrem somente nos pacientes de alto risco, que cerca de 50% são nos pacientes de alto risco, quer dizer que 50% são nos pacientes de baixo risco. Também é importante não olvidar que a recomendação para fazer CTG contínuo apenas nas situações de baixo risco não é baseado numa evidência científica forte. Se nós vamos ver as revisões sistemáticas também de Cochrane de 2013 sobre o mesmo assunto, podemos ver que o aumento significativo da cesárea não ocorre em baixo risco, apenas nos ensaios randomizados nas pessoas que são de alto risco. Esto es significativo, el alto riesgo y el número del bajo riesgo no es significativo. También en la reducción significativa de convulsiones aparece apenas en las poblaciones de bajo riesgo, no es significativo en las poblaciones de alto riesgo. O que quer dizer que no podemos dizer la recomendación es baseada en evidencia científica, no, es una recomendación, tiene algún sentido, tiene el buen senso, dice que debe ser, mas no tiene una evidencia científica fuerte por trás de esa recomendación. Si nos vamos a ver los ensayos clínicos randomizados todos, podemos ver que el año de publicación começa em 1976, a segunda metade da década de 1970, e depois, muitos na década de 1980, apenas ha sido publicado em 1993, depois na década de 1990. E se nós formos ver a tecnologia que estava disponível nesta altura, podemos ver que o primeiro cardiotocógrafo em 68 utilizava um microfone para tentar captar a frequência cardíaca fetal. O Doppler apareceu em 76 e a tecnologia que utilizamos agora, que é o Doppler com autocorrelação, apenas apareceu comercializado em 1982. Não se comercializa e se dissemina imediatamente. E muitos destes estudos han começado 3 ou 4 ou 5 anos antes de ser publicados, né? Que é razoável concluir que praticamente nenhum destes estudos ha sido realizado com a tecnologia que nós atualmente usamos em nossas salas de parto. Também as normas de classificação, de interpretação da cardiotocografia eram muito diferentes daquelas que nós utilizamos agora. Apenas estava disponível na norma do Colégio Americano, a primeira, depois dessa norma ha havido outras 10 atualizações desta norma. E todas as outras são posteriores ao início dos estudos randomizados.
Así, podemos concluir que todos os estudos randomizados han sido realizados há mais de 25 anos, que os cariotocógrafos eram muito diferentes daqueles que nós temos agora, que os critérios de interpretação da CTG eram muito diferentes do que nós utilizamos neste momento, e que os conhecimentos sobre a hipóxia fetal em 1970 e 80 são muito diferentes do que temos agora. Não havia o conceito de acidose metabólica, por exemplo, e não havia o conceito de que a hipóxia é reversível. Nós agora sabemos que muitas causas de hipóxia são reversíveis, que podemos reverter sem haver a necessidade de fazer uma cesariana ou fazer parto instrumentado. Mas em 1970, 80, uma hipóxia cria-se que não havia forma de reverter que não seja a cesárea ou do parto instrumentado. Para dar um exemplo, como nós estamos neste momento muito diferentes daquilo que se fazia nos anos 70 do século passado, o ensaio de Dublin, com quase 13.000 casos, é aquele que contribui mais para a amostra das revisões sistemáticas. 35% da amostra é do ensaio de Dublin. E na maternidade de Dublin, naquele tempo, havia uma enfermeira parteira por cada parturiente, coisa que neste momento não existe em lado nenhum da Europa. Penso que também não na América do Sul. Havia 3% de epidurais, neste momento temos 70%, 80%, 90%. Mas mais importante que isso, a cariotocografia foi introduzida na maternidade de Dublin 3 meses antes do início do estudo. E havia pouca experiência com a utilização do CTG na maternidade de Dublin. Os próprios autores han reavaliado os traçados, han concluído que em quase 40% dos casos, os CTGs no segundo estadio são ininterpretáveis. As pessoas não sabiam como corrigir a perda de sinal no segundo estadio. Havia 17% de reações inexistentes ou tardias aos CTGs. E, de facto, as cesarianas eram mais frequentes no grupo da cariotocografia, mas eram 2,45% no grupo de cariotocografia versus 2,22% no grupo da auscultação intermitente. Que não há em nenhuma parte do mundo temos cesarianas de 2% hoje em dia. Hoje em dia temos uma técnica que é diferente. O CTG já não restringe os movimentos. Nós temos wireless, os tradutores transmitem wireless para o cardiotocógrafo, permitindo uma mobilização completa durante o primeiro estadio e também durante o segundo estadio do trabalho de parto. E nós sabemos que a mobilidade no primeiro estadio do trabalho de parto é responsável por uma redução da duração do primeiro estadio em cerca de 1h30, são dados também da Cochrane, e uma redução da taxa de cesáreas em cerca de 30%, redução significativa. Será que o aumento de cesarianas no grupo de cariotocografia nos anos 70 tem a ver com a restrição da mobilidade, que agora já não temos, não sabemos, mas é uma hipótese possível. De forma que la FIGO, las normas de FIGO que Lionel ha hablado, concluíram que é muito difícil estabelecer como é que os resultados destes ensaios clínicos randomizados se relacionam com a prática clínica atual, já que os equipamentos são diferentes e a forma de interpretação é diferente. E concluíram também que os benefícios e os riscos da CTG, quando comparados com a auscultação intermitente, são desconhecidos porque a tecnologia ha cambiado muito. Eu penso que é importante também nós lembrarmos que estamos avaliando o mesmo sinal, é a frequência cardíaca fetal, não são sinais diferentes. É só a forma como avaliamos a frequência cardíaca fetal que é diferente. Ou avaliamos durante a contração e durante uns segundos depois e temos um solo valor médio, ou então avaliamos de uma forma contínua.
E se avaliamos de uma forma contínua, tem aqui um exemplo, temos aqui frequências cardíacas normais, até haver aqui 85 batimentos, é uma desaceleração. Mas comparem a informação, a qualidade da informação da auscultação intermitente com a informação total do CTG. O CTG dá informação sobre não só o número de desacelerações, mas a duração da desaceleração. Se nós não temos o CTG, se temos apenas a auscultação intermitente, aqui a 85, provavelmente iríamos ligar ao CTG para confirmar que era uma desaceleração, iríamos esperar mais um pouco, iríamos atuar tardiamente, com o CTG iríamos atuar muito mais temprano. Aqui outro exemplo, avaliações medidas durante e depois da contração, todas normais. Mas se nós temos a informação do CTG, temos também informação sobre a variabilidade da frequência cardíaca, que perdemos quando estamos apenas a avaliar a auscultação intermitente. E podemos ver que é uma variabilidade muito reduzida, uma variabilidade que está associada a hipóxia grave do feto. Um último exemplo, temos aqui também valores normais, mas não apanhamos o padrão sinusoidal da frequência cardíaca fetal, porque não é possível de detectar isto com a auscultação intermitente e nós sabemos que está associado à hipóxia devido à anemia fetal. É importante também, não tenho assim muito tempo para vos mostrar a evidência, mas a evidência nunca se demonstrou que a auscultação era mais barata do que o CTG, porque necessita de mais profissionais de saúde. O CTG é mais caro, o investimento inicial, mas depois o custo com os profissionais de saúde é menor. Nunca se demonstrou que é mais cómoda ou é preferida pelos parturientes. Não há assim muitos estudos, há alguns estudos nos anos 80 do século passado, e que han demonstrado que na maior parte das vezes as parturientes preferem o CTG do que a auscultação intermitente, mas são estudos de há 20 e 30 anos, não sei hoje em dia como é que será. E não são preferidos também por os profissionais de saúde, mas é que o único motivo para recomendar a auscultação intermitente é com esta suposta redução da intervenção mostrada pelos ensaios randomizados dos anos 70 e dos anos 80. É dizer que se nós damos esta informação adicional aos profissionais de saúde, eles intervêm mais do que se não tiverem esta informação. Eu penso que esconder informação dos profissionais de saúde não deve ser o caminho para nós avançarmos no conhecimento. Não é dizer assim, se só têm informação a mais, vão intervir demasiado. Logo, a solução é esconder esta informação. Penso que não é algo que seja defensável para o futuro. Na minha opinião, em vez de desvalorizar a informação que obtemos do CTG, devemos melhorar a forma como lidamos com ela, não fazer erros, não fazer intervenções demasiadas quando não são necessárias. Então, como é que nós podemos melhorar aquilo que fazemos com o CTG? Eu penso que há 5 ou 6 pontos importantes que queria partilhar com vocês, e o primeiro dos quais é aquilo que eu chamo a obsessão com a qualidade do sinal. Se nós não temos uma boa qualidade do sinal, é a mesma coisa que não estar monitorizando. Quando temos, este é um exemplo de um hospital português em 2002, 2003, que eu mostro sempre, que é um traçado com muita perda de sinal, e depois aqui temos aquilo que parece ser uma desaceleração, e depois temos muita perda de sinal, que se mantém durante 10, 15, 20 minutos. E depois, qual é o resultado? Pode ser qualquer coisa. Nós não estamos monitorizando, pode ser bom, pode ser mau, não sabemos porque não estamos monitorizando. Aqui, neste caso, foi um nado morto, mas podia ter sido também um normal, porque isto é a mesma coisa que não estar a monitorizar.
tenemos que ser obsesivos en tener una boa qualidade de sinal. Para isso, ou se tivermos apenas o Doppler, a sonda Doppler, temos que estar sempre a mobilizar, tentar apanhar sempre a frequência cardíaca. Se tentamos fazer isso muitas vezes e não conseguimos, e temos acesso à monitorização interna e não há contraindicações, a parturiente aceita, devemos poner a monitorização interna da frequência cardíaca. E em alguns hospitais têm esta tecnologia, que é uma tecnologia relativamente nueva, que es la ECG transabdominal y la electrohistrografía. Ha sido comercializada por Philips y por Corometrics no año pasado. Algunos hospitales tienen, es cara porque el sistema solo se puede utilizar una vez y no es barato. Otra obsesión que acho que es muy importante es quando estamos utilizando a sonda Doppler externa, podemos captar muitas vezes a frequência cardíaca materna. Este aqui também é outro exemplo paradigmático. Este é um exemplo do meu primeiro hospital em Porto, em 2003, 2004. É um traçado que é aqui patológico, com desacelerações repetitivas, com baixa variabilidade, são desacelerações tardias. E depois, aquilo que parece ser aqui também uma bradicardia, não sei muito bem, e depois, de um momento para o outro, aqui a meio do traçado, temos uma normalização da variabilidade e acelerações muitas, e depois na parte final do traçado parece um traçado praticamente normal. Mas aqui a grande questão é que não é normal ter aqui em meio do traçado uma baixa variabilidade e depois ter um traçado normal que sobe de 70 batimentos por minuto para 140, não é fisiológico. O que se passa aqui é que todo este segunda metade do traçado é a frequência cardíaca da madre. Se é a frequência cardíaca da madre, não estamos monitorizando o feto, é a mesma coisa que estar perda de sinal ou não ter cardiotocógrafo ligado. Aqui também o desfecho pode ser qualquer coisa porque nós não estamos monitorizando o feto. Mais uma vez, suspeitamos que pode ser um mau desfecho porque a parte inicial não é normal, é patológica, mas aqui tivemos uma acidose metabólica, tivemos uma encefalopatia hipóxica isquémica de grau 2. Mais uma vez, é muito importante ter a certeza que estamos monitorizando o feto e não a madre. A única forma de saber que estamos monitorizando o feto é monitorizar o feto e a madre ao mesmo tempo. E como sabem, há muitas formas de fazer isto. A forma que não necessita de mais tecnologia é a tecnologia de Philips, que tem em tocodinamómetro também uns cristais piezoelétricos que emitem sinais Doppler e que podem captar a frequência cardíaca materna. Assim, só com os dois sondas na mesma, temos a frequência cardíaca materna e a frequência cardíaca fetal. Também quando temos a tecnologia mais recente, também temos a frequência cardíaca materna e fetal. É muito importante porque às vezes temos sinais que não percebemos. Temos aqui um exemplo da frequência cardíaca materna, que depois o aparelho faz um double counting, conta 2 vezes mais, e temos aqui uma parte acima, outra parte abaixo, e de facto é um double counting da frequência cardíaca materna. E mais um último exemplo. Eu penso que muitas das vezes nós pensamos que estamos monitorizando o feto, mas estamos monitorizando a madre. E é muito mais frequente do que nós pensamos. Trago-vos este exemplo que acho que é paradigmático. Aqui parece claramente a frequência cardíaca fetal. Depois aqui, quando estamos quase no fim, tem aqui uma subida muito rápida e pouco fisiológica da frequência cardíaca. Se nós estivermos monitorizando a madre ao mesmo tempo, eu vou-vos mostrar a frequência cardíaca da madre, que está aqui, podemos ver que, afinal, todo este segmento aqui não era o feto, era a madre. E só voltamos outra vez a ter o feto nesta fase final. E se nós monitorizamos a madre por sistema de rotina, vemos muitas situações destas
pode dizer, tem pouca relevância clínica, é verdade, mas pode ter relevância clínica no futuro. A terceira medida importante para melhorar a cardiotocografia é evitar períodos longos que não são monitorizados em períodos instáveis, como é o exemplo, todo o trabalho de parto é um período instável, particularmente no segundo período do trabalho de parto. Aqui temos um traçado normal, tem uma aceleração, tem boa variabilidade, e imaginem que aqui nós decidimos fazer uma cesárea. E decidimos uma cesárea e ponemos na parturiente em bloco operatório, aguardando durante 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, e imaginem que temos aqui um desfecho que não é bueno, como acidose metabólica, encefalopatia grau 1. Bom, nós começamos a pensar, bom, temos aqui um traçado normal e como é possível ter uma acidose metabólica com traçado normal? Mas não podemos esquecer que as coisas cambiam muito rapidamente no trabalho de parto, particularmente no segundo período do trabalho de parto, com contrações cada 2 minutos, cada 3 minutos. E é possível um traçado normal ficar um traçado patológico em 10, 15 minutos. Okay? Mas se nós temos um período que não está monitorizado, tudo pode acontecer durante aquele período. Okay? Eu tenho muitos casos em Porto, onde trabalhei antes, em que o desfecho negativo do feto foi devido a estar muito tempo à espera da cesárea e no bloco operatório. Penso que é importante também a interpretação da CTG. Lionel e Diego han falado desta iniciativa da FIGO de 2015. Foi uma iniciativa muito alargada, 50 peritos a nível mundial, também com participação do Uruguai. O professor Justo Alonso é um dos peritos que ha sido nomeado pela Sociedade Uruguaia de Obstetrícia e Ginecologia. Foi o maior consenso internacional nesta área sobre a cardiotocografia, sobre também as técnicas adjuvantes, sobre a fisiologia. Ha sido um consenso não só sobre a forma como nós deveríamos interpretar, mas também sobre a intervenção que nós deveríamos fazer com as diferentes classificações do CTG. Devem conhecer a classificação. Nós tentamos pôr tudo o mais objetivo possível, com aquilo que é possível, num consenso de 50 peritos, mas o mais objetivo e mais simples possível. Por exemplo, classificamos os traçados suspeitos como aqueles que não têm apenas um critério de normalidade e também não têm nenhum de patológico. No mesmo quadro, hemos posto a interpretação e também na orientação clínica, na tentativa de simplificar tudo num único quadro. As normas tiveram um apoio muito alargado, não só das associações europeias, mas também da americana, também da Ásia e da Oceania, e das duas federações latino-americanas de medicina perinatal e de obstetrícia e ginecologia. Trago-vos aqui apenas um pequeno apontamento sobre as comparações entre as normas diferentes, porque podem estar a pensar, mas será que a FIGO 2015 é muito diferente da COG, ou é muito diferente da ANAIS, ou é muito diferente da FIGO 1987? Bueno, a única comparação que eu conheço que é feito comparado as normas foi publicada por nosso grupo há 3 ou 4 anos atrás. Nós pedimos a 32 clínicos de 9 centros diferentes, já vos mostro quais são os centros, para ver 151 traçados de gestações de termo, que foram adquiridos de uma forma consecutiva, com só o critério frequência cardíaca fetal interna, ou seja, estavam a ser monitorizadas internamente, ou porque eram casos de alto risco, ou porque tinham perda de sinal, e tinham também que ter um intervalo para o nascimento inferior a 5 minutos. E pedimos a 32 clínicos que analisassem os últimos 60 minutos do traçado, para os comparar.
Desses 32, 9 eram do hospital onde estou agora a trabalhar, utilizando a classificação de FIGO. 9 eram do Beth Israel Medical Center em Boston, que estavam habituados a usar a classificação do American College. 9 eram do St. George's Hospital em London, onde estavam habituados a utilizar a classificação inglesa de 2007. E o FIGO, 9 eram do hospital onde eu trabalhado antes de vir para Lisboa, que era o Porto, e estavam utilizando a FIGO 2015. Não se esqueçam dos mesmos 150 traçados, ok? Todos com um único critério, monitorização interna da frequência cardíaca fetal. E podem ver que em uma população não selecionada, ou pouco selecionada, com a FIGO 1987 ou com a ACOG, que é vermelho, FIGO 87, azul, ACOG, apenas cerca de 10% dos traçados eram classificados como normal. Já com a FIGO 1985 temos quase 40%. E surpresa das surpresas é que com a classificação da ACOG temos 82% dos traçados classificados como categoria 2, que é o equivalente americano do suspeito. 82%. Eram quase todos suspeitos. E muito poucos patológicos com os americanos. De facto, a classificação de FIGO 2015 foi a que era mais balanceada entre as categorias de normal, suspeito e patológico. Mas mais importante é que este balanço é a precisão, a capacidade da classificação mais grave, patológico, ou para os americanos grau 3, de prever a acidose grave, pH abaixo de 7,05. E como podem ver, a sensibilidade e a especificidade diferem muito de acordo com a classificação que nós estamos a usar. Se alguém vos diz assim, a sensibilidade da cardiotocografia é quase sempre de 100%, tem que perguntar, mas usando que classificação? Porque varia muito de acordo com a classificação. É claro que aqui na classificação do ACOG, a sensibilidade que é de 30 e tal por cento, se eu junto à classificação do grau 3, do grau 2 também, aumento para 100% a sensibilidade. Okay? Mas quando nós estamos a falar de precisão, temos que falar de precisão de que do patológico, do suspeito mais patológico, é só um apontamento para nos lembrarmos quando estamos a ver artigos que avaliam a precisão da cardiotocografia. Mas a melhor balanço entre sensibilidade e especificidade, e com uma especificidade que é significativamente melhor que as outras todas, foi com o FIGO 2015. Tem realmente uma boa capacidade de precisão da acidemia grave. Mais 2 ou 3 ideias sobre como é que nós devemos melhorar a cardiotocografia. A orientação clínica é aquilo que faz a diferença. A cardiotocografia por si só não salva os fetos. É aquilo que nós hacemos, a forma como interpretamos e depois hacemos uma nossa medida clínica que vai fazer a diferença. E nós sabemos hoje em dia que a maioria das causas de hipóxia são causas reversíveis e que de longe a mais frequente é o excesso da atividade uterina. E a maior parte das vezes é uma atividade uterina excessiva por razões iatrogénicas. Somos nós outros profissionais de saúde que damos prostaglandinas, que damos ocitocina. E aqui o que há a fazer não é fazer a cesárea, nem fazer o parto instrumentado, é parar a ocitocina e, se necessário, se queremos uma ação muito rápida, fazer uma tocólise aguda. E tem aqui um traçado em cima com um exemplo de uma utilização do salbutamol aqui durante esta desaceleração e vemos uma normalização completa do traçado. Se temos uma parturiente em decúbito dorsal, basta alterar a posição materna, não é necessário fazer mais nada. Se usamos muita epidural ou local regional e temos uma hipotensão materna súbita, temos que só que aumentar os soros, ou se queremos
um efeito muito rápido dar efedrina. Não é necessário fazer a cesárea. Podemos aguardar que haja uma reversão destas situações. É claro que é importante também reconhecer as causas irreversíveis. Estas aqui são muito importantes. A ruptura uterina, o descolamento major da placenta, o prolapso do cordão umbilical. Este é fácil de diagnosticar. Por vezes a ruptura uterina não é tão fácil e o descolamento também não é muito fácil. Quando tem hemorragia é fácil, mas nem sempre tem hemorragia. E temos também, por vezes, hemorragia fetal, que pode ser um diagnóstico muito difícil. É importante, eu não tenho muito tempo para falar de técnicas adjuvantes, que são a colheita de sangue fetal, que são a estimulação fetal com os nossos dedos para acordar o feto, ou também não tenho muito tempo para falar da análise automatizada ou computadorizada da cardiotocografia, nem da análise stand, análise de eletrocardiografia, mas acho que é muito importante quando nós temos dúvidas sobre a classificação do CTG e por vezes temos dúvidas na classificação suspeito versus patológico, temos dúvida na classificação das desacelerações variáveis versus tardias e por vezes também temos dúvidas na classificação da variabilidade. Nessas situações, estes métodos adjuvantes podem nos ser uma fonte de informação importante e tranquilizar em relação ao estado de oxigenação do feto. Finalmente, é importante ter a noção de que muitos dos clínicos que fazem a sala de partos, a sua principal interesse não pode não ser a cardiotocografia, pode ser a oncologia ou a uroginecologia ou outras coisas da área também da obstetrícia. Mas é que é importante treinar regularmente toda a equipa da sala de partos, sobretudo para estar consciente de que há situações que são mais raras, há padrões cardiotocográficos que são mais raros e que é necessário nós relembrarmos todos os anos ou todos os 2 anos, fazendo cursos, e para isso a FIGO ha produzido uns slides de cursos que as pessoas podem fazer o download no website da FIGO, e depois organizar seus próprios cursos internos dentro dos seus departamentos, dentro dos seus hospitais para a monitorização fetal. Com muitas destas medidas que vos he falado, em muitos hospitais a nível mundial se conseguiu reduzir as mortes perinatais relacionadas com o parto e devidas à hipóxia intraparto. Tienes aqui nas bolas pretas a redução que ha sido verificada na Escócia entre 1988 e 2007, uma redução nas mortes perinatais devidas à hipóxia. Também aqui são 3 hospitais na Irlanda onde registrado uma redução das mortes intraparto desde 1980 até 2003. Mas não é só as mortes que se han reduzido, muitos outros estudos han demonstrado uma redução da acidose metabólica. São centros que colhem sangue a todos os casos de todos os recém-nascidos no cordão umbilical e que han demonstrado desde o início do século uma redução quase para zero da incidência da acidose metabólica. E por vezes temos a noção que isto implica um aumento das cesáreas, mas podem ver aqui neste centro na Suécia, as cesáreas até diminuíram de cerca de 16% até cerca de 14%. E são taxas muito baixas de cesáreas que tem nestes hospitais na Escandinávia. Outro exemplo é aqui na Finlândia, podem ver que a acidose metabólica também é reduzido praticamente para zero e, mais uma vez, sem haver aumento das cesáreas, tem uma redução das cesáreas para cerca de 12%. Podem pensar assim, bom, isto é só na Escandinávia que têm cuidados muito especiais. Nós havemos publicado no American Journal
também a nossa estatística do Hospital de São João no Porto, onde eu trabalhei antes de vir para Lisboa. Aqui estamos a ver encefalopatia hipóxico-isquémica, não é acidose metabólica, é encefalopatia hipóxico-isquémica. Podem ver desde o início do século, temos uma redução muito significativa da incidência de encefalopatia hipóxico-isquémica, e também com uma redução ligeira pela taxa de cesáreas, que não é 14% a 15% como na Escandinávia, é à volta de 27%, mas é reduzido ligeiramente nestes 14 anos. Aqui como mensagens principais, penso que é importante oferecer a possibilidade de fazer CTG a todas as parturientes, por os motivos que vos he dito no início. Acho que é importante preferir tecnologia que permita mobilidade total das parturientes. Se não temos, devemos pôr em nossos objetivos para mais tarde comprar esta tecnologia, porque facilita muito e, para além de dar muita mais satisfação às grávidas, às parturientes, devemos ser obsessivos com a qualidade do sinal, devemos ter tecnologia que permita a monitorização simultânea da frequência cardíaca fetal e da frequência cardíaca materna. Se não temos, a alternativa é estar a ver o pulso da madre, mas devemos também ter como objetivo nas nossas instituições comprar tecnologia que permita a monitorização simultânea da frequência cardíaca da madre e do feto ao mesmo tempo. Evitar longos períodos que não estão monitorizados no trabalho de parto ativo, utilizar as normas da FIGO, que são o maior consenso internacional, utilizar métodos adjuvantes. Em alguns casos penso que são importantes, não tive muito tempo para falar disso, mas podem ser importantes, sobretudo em certas fases da evolução dos departamentos, em que as pessoas querem ter segurança de que podem ir um pouco mais longe com os traçados, podem ser muito importantes para mudar alguns pressupostos que nós temos, de que alguns traçados são muito perigosos e às vezes não são. E é importante o treino regular de interpretação e orientação clínica. Quero terminar com uma pequena homenagem a um pioneiro da cardiotocografia, Roberto Caldeiro Bárcia, uma pessoa que com a sua persistência, com a sua inteligência, foi um pioneiro da cardiotocografia, que muito honra que todos nós que trabalhamos com a cardiotocografia, mas também foi um pioneiro da medicina perinatal a nível mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le vamos a dar la palabra a los panelistas. Empezamos con Fernando. Hola, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la actividad, a Leonel y a la cátedra, a todo el servicio, por permitirme participar de esta reunión, que para mí es un honor poder estar participar y poder aportar desde nuestro lugar. Bueno, es un honor para mí compartir con el profesor Diego Aires esta instancia. Felicitarlo como corresponde por la presentación. Yo soy neonatólogo, así que estoy viendo un aspecto fundamental del cuidado de la mujer embarazada, del trabajo de parto más que nada. Y quería también, es un honor para mí porque esto es en el contexto de el homenaje al profesor Caldeiro Bárcia. Yo no lo conocía, el profesor Caldeiro Bárcia, no trabajé con él, soy de otra generación, pero de todas maneras sí, soy discípulo del profesor Miguel Martel, quien fue un discípulo directo del profesor Bárcia, de Caldeiro Bárcia, porque trabajó en el CLAP con él, y sin dudas el profesor Martel nos transmitió aquellas cosas que Caldeiro Bárcia le transmitió a todo ese grupo, a toda esa generación, que los marcó de manera para toda su carrera. Nosotros mamamos de primera instancia la importancia de la investigación básica, de la investigación clínica, de la necesidad de que los investigadores estén trabajando en el campo, es decir, realmente estén involucrados con la tarea diaria, con los problemas diarios en la clínica.
y la necesidad de la actualización continua y de la necesidad de que los pares puedan criticar nuestro trabajo, nuestras investigaciones. Y eso solo se logra a través de la publicación, como mencionaron anteriormente quienes me antecedieron. La publicación es la única forma de que nuestros pares nos puedan criticar y mejorar nuestros resultados. Y eso no hay otra forma. Las otras formas son realmente no son tan completas como esta. Con respecto a la presentación del profesor, yo realmente siempre estoy muy atento a este tipo de cosas porque aprendo siempre cosas, siempre estamos aprendiendo de todas estas presentaciones, sobre todo con gente con tanta experiencia. Lo que yo puedo aportar, nosotros estamos trabajando en el hospital, en el país, en realidad, desde hace ya unos cuantos años, en neuroprotección vinculada a la asfixia perinatal. Es así que hemos desarrollado una línea de investigación que ya tiene más de 20 años, que ha permitido algunos reconocimientos a nivel nacional, y que estamos trabajando en esta línea, sin duda, que es sumamente interesante y apasionante. Y en este sentido, yo escuchaba al profesor en la primera parte de la presentación, donde él exponía cuáles eran las características de los trabajos y los tiempos los momentos de publicación de los trabajos. Y en ese momento, lo que quería agregar es que el concepto que ha venido cambiando, sobre todo vinculado a la asfixia perinatal y a la lesión cerebral en el recién nacido, cómo ha cambiado el concepto en años, y el concepto que manejamos actualmente es el concepto de la continuidad de la lesión. Hasta no hace muchos años, la lesión parecía generarse in útero, y luego ese era todo el mecanismo lesional, no había otro mecanismo lesional, y luego eso tenías como las consecuencias finales. Hoy por hoy sabemos que hay una continuidad de la lesión, que muchas veces la injuria inicial que puede ser detectada o no con el cardiotocograma, esa injuria inicial es el momento, el inicio de una lesión que se va a extender y a propagar en el correr del tiempo. Hoy por hoy, el concepto de apoptosis neuronal, de muerte neuronal programada, desencadenada, punto de partida de una lesión hipóxico-isquémica, es la que conocemos como la mayor causal de lesión neuronal grave y de lesión y de muerte neuronal. Ese concepto de apoptosis neuronal se estableció hace más o menos unos 20 años. Y el profesor mostraba trabajos que incluidos en ese metaanálisis, en donde justamente, porque indefectiblemente los resultados de este tipo de control, indefectiblemente deben estar vinculados a los resultados neonatales. Depende de lo que uno mire del neonato, es también los resultados que va a tener. Indefectiblemente, esos resultados, no sé si desde el punto de vista neonatal, estoy seguro que desde el punto de vista neonatal no se le prestaba la suficiente atención o el suficiente cuidado al manejo inicial, al manejo del oxígeno, a la reoxigenación, al manejo de la ventilación mecánica, al manejo de la temperatura, que hoy por hoy son los pilares fundamentales del manejo de un paciente que sufre una asfixia perinatal o una sospecha de hipoxia perinatal. Son los pilares fundamentales porque nosotros sabemos que son las cosas que nos permiten por lo menos mitigar o frenar la progresión de la lesión. Esos trabajos, la verdad, del 1990, que son los que formaron el núcleo duro de los metaanálisis que el profesor mencionaba previamente, no sé cuánto se consideraron estos aspectos del manejo postnatal del recién nacido. Sí se manejaron y obviamente se consideraron los resultados: convulsiones, pH, encefalopatía hipóxico-isquémica a largo plazo, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Hoy por hoy estamos en otra situación, en donde estamos incluyendo este nuevo manejo, incluyendo la hipotermia controlada, que nosotros hacemos desde nuestro país, por suerte, hemos incluido ya desde más de casi 15, 20 años, estamos haciendo hipotermia controlada. Yo tuve la suerte de participar con el profesor Martel en el primer paciente que se puso en este país, que fue en el Hospital de Clínicas, por allá por el 2000. Pusimos el primer paciente en hipotermia y de ahí en adelante hemos podido trabajar y ajustar esta línea de tratamiento. Así que desde nuestro lugar
es lo que me pareció oportuno aportar, y hacer una visión crítica de cuando uno mira metaanálisis con trabajos de tanta distancia, cómo ha ido cambiando el manejo del recién nacido, el manejo inicial sobre todo del recién nacido, y a corto plazo, en las primeras 72 horas. Así que bueno, nuevamente felicitarlo al profesor, felicitarlos a ustedes y agradecerles por permitirme participar en esta reunión. Muchas gracias, Fernando, por tus aportes. Ahora le damos la palabra a Fernanda. Buenas noches. Primero también agradecer por la invitación y la participación de estas instancias. Importante hacer un trabajo interdisciplinario para poder formarnos entre todos y poder tener criterios en común para poder trabajar. Felicitar al profesor Diogo por la presentación. Un placer escucharlo en todo su conocimiento. Voy a tratar de ser breve y hacer algunas puntualizaciones en cuanto a la presentación. Creo que en lo que es la línea del tiempo de lo que fue marcando el profesor, una de las cosas que creo que tenemos que rescatar, las cosas que pueden mejorarse en cuanto a, por ejemplo, la atención o la cantidad de recursos humanos que tenemos en cuanto al control y la asistencia de las mujeres en trabajo de parto, esto de tener 1 a 1 o 2 a 1 para poder hacer también una lectura e interpretación en tiempo real y poder ir dando seguimiento al registro, por ejemplo, y que la monitorización en sí no es la que hace el diagnóstico o la que determina las intervenciones, sino poder dar seguimiento cercano y también pensar en todas las intervenciones que se realizan en el contexto de la embarazada para poder mejorar los resultados. Claramente en el transcurso del tiempo no solamente hemos ido mejorando en la monitorización fetal, sino en otras intervenciones que tienen que ver con el cuidado y en el proceso y en cambiar la actitud que tenemos en frente a la embarazada y en el proceso de trabajo de parto, que también van mejorando los resultados y que claramente tienen que estar acompañados de una tecnología mejor, de calidad, y que permita también contemplar lo que tiene que ver con los derechos, las comodidades y pensar en todo el aspecto de la embarazada en el proceso del trabajo de parto. Hay tecnología que nosotros no contamos todavía, esto de poder tener a las mujeres caminando y tenerlas monitorizadas simultáneamente, no es todavía la realidad que nosotros tenemos. Y está bien apuntar, pero también ser realistas en lo que tenemos y cómo lo hacemos, y buscar dentro de lo que tenemos sacar las mejores garantías para las mujeres sin perder la calidad de atención y de resultados que tenemos. Por eso, que me parece que es algo que nosotros ya estamos tomando en el hospital, junto con la clínica, junto con el resto del equipo, es tener la capacitación continua de todo el personal en conjunto para poder tener líneas claras de trabajo, para poder hacer la interpretación, esto de poder comentar entre pares la interpretación para poder hacer los diagnósticos más certeros. En las últimas capacitaciones que tuvimos, que participamos, se veía claramente, se ponía un trazado y en un auditorio de 100 personas habían muchas interpretaciones diferentes, desde poner registros normales a poner registros totalmente patológicos. Entonces, poner a discusión los criterios para la selección, para la clasificación, para las intervenciones que vamos a hacer, que eso me parece como muy importante, y por eso es realmente necesario tener estas instancias de discusión y de capacitación, y de poder ver también otras realidades y cómo en otros lugares pueden mejorar y pueden aplicar la tecnología. Entonces, bueno, mejorar en este aspecto, mantener la capacitación continua, la capacitación interdisciplinaria, y poder hacer siempre una mirada más integral, apoyándonos en todos los recursos que podemos contar en nuestro medio, en nuestra realidad. Agradecer a todos por la participación y la invitación, y nada, continuamos con la actividad. Muchas gracias, Fer. Leonel, te damos la palabra. Bueno, un placer escuchar a Diogo como siempre. Sin duda que la dedicación que demuestra y la pasión con este tema nos tiene que contagiar. Creo que las principales conclusiones las remarcó en su mensaje final. Solo quería
plantear un poco cuáles son los desafíos nuestros en nuestra maternidad, en el cual realmente tenemos una deuda histórica en los últimos años, ya que de la actividad de investigación en el área ha decrecido mucho. No tenemos realmente un análisis de la prevalencia de los sucesos adversos durante el trabajo de parto. El otro día, hace un par de meses, hablábamos con Diogo y él me preguntaba, bueno, ¿cuál es la mortalidad fetal intraparto? ¿Cuál es la prevalencia de acidosis? Y a mí me avergonzó como jefe de la maternidad no poder tener una respuesta inmediata a esa situación, y yo creo que eso nos posiciona en el lugar en el que estamos, bastante complejo en la maternidad del hospital, y en base a eso hemos definido en la unidad de gestión del departamento de maternidad de priorizar el tema de la vigilancia fetal intraparto desde múltiples puntos de vista. Lo primero es la formación de nuestro personal, para lo cual Diogo nos ha apoyado muchísimo y ya incluso hemos comenzado a participar en los cursos que ellos desarrollan en la facultad en Lisboa, participando directamente, y además a través de la presentación de FIGO la hemos adaptado para las condiciones nuestras, para hacer, el objetivo es lograr 2 cursos anuales para todo el personal de manera obligatoria, tanto obstetras residentes de ginecología como parteras. O sea que la formación es absolutamente perentoria. Lo segundo es mejorar nuestra capacidad tecnológica, que realmente es muy mala, y en ese sentido, también con el asesoramiento de Diogo, estamos intentando, por vías de donaciones, adquirir al menos un monitor de estos con wireless para cada una de las 8 salas de nacer que tenemos, lo cual nos posibilitaría de manera universal ofrecer la monitorización fetal en el trabajo de parto. Y después es la tarea permanente y diaria por tratar cada mañana de mejorar el compromiso del equipo profesional con la interpretación de los registros. Y para eso creemos que es fundamental la segunda opinión. Hoy con la tecnología disponible, sacando una foto, tomando una pantalla, se puede tener una segunda opinión inmediata, 24 horas, los 7 días de la semana, y con eso mejorar nuestra capacidad de análisis. Creemos firmemente de que la humanización de la atención del parto no es contradictoria con la monitorización electrónica continua de la frecuencia cardíaca fetal intraparto. Esto realmente para nosotros es un elemento fundamental. Si queremos mejorar la calidad y la seguridad en el proceso del nacimiento, creemos que debemos ofrecer una monitorización de la frecuencia cardíaca fetal electrónica de manera continua al 100% de nuestras pacientes, y en ese sentido creemos que el salto que tenemos que dar tecnológico de contar con la monitorización remota por medio de wireless es realmente el desafío con el cual tenemos que contar. De esa manera se puede permitir que la parturienta esté acompañada con quien quiera, pueda tener la posición que quiera, haga lo que desee, pero siempre sabiendo cómo es la situación exacta de la frecuencia cardíaca del feto durante el proceso del trabajo de parto. Y realmente creemos que el concepto, la concepción que tiene Diogo es realmente la que tenemos que seguir, en el sentido de que el taparnos los ojos y no ver lo que está pasando nunca en ciencia es una solución, y que por lo tanto en la estrategia de la humanización institucional del nacimiento tenemos que sí o sí buscar que el 100% del trabajo de parto sea monitorizado con las características que Diogo lo hizo. Esta es nuestra prioridad para la gestión del departamento de maternidad. Sabemos las dificultades que tenemos, pero bueno, intentaremos estar a la altura de las circunstancias, y desde ya le agradecemos a Diogo el apoyo incondicional y desinteresado que siempre tiene para con nuestra situación, y esperamos
que más temprano que tarde nos podamos ver nuevamente de este lado o del otro lado del Océano Atlántico. Un fuerte abrazo, Diogo. Gracias, gracias, General. Gracias a todos.